Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sérgio Teruia novamente para mais um programa Noite em Destaque, e hoje a gente vai ter um programa bem diferente, tá certo? Já gravamos o programa, foi com o professor Marcelo Lambert, que vocês puderam ver uma entrevista com ele logo na estreia do programa, há um tempo atrás, falando sobre a cultura maia, tá certo? Mas hoje nós vamos abordar um assunto sério, bastante sério, um fenômeno que está acontecendo agora, né, que é o Y12, o fenômeno Y12. Tem muita gente no mundo aí que tá achando que o mundo vai acabar agora, dia 21 de dezembro, né, de 2012, falando sobre o planeta X, Nibiru, Hercolumbus, né, as profecias de Nostradamus. Então nós trouxemos um profissional hoje renomadíssimo nessa área, um estudioso, pesquisador, que é o professor Marcelo Lambert. Já fez programas aí no History Channel, tá certo? Já deu entrevista no Jô Soares, no programa do Rony Von, no SBT Repórter. Então ele vai estar conosco hoje, desmistificando esse fenômeno Y2012, que é muito perigoso, é super preocupante, porque tem gente já se preparando para o fim do mundo, né? Seitas que estão aparecendo aí. Então fique aí, e hoje o programa vai ser especial, vai ser inteirinho com o professor Marcelo Lambert. Então hoje nós não temos o bloco da Natália Fernandes, nem do Peter Belisário, mas vamos desmistificar esse assunto. Então aguarde aí, voltamos já já. Olá, boa noite pessoal. Bom, agora estamos de volta aqui, agora sim com o professor Marcelo Lambert, né, novamente. Professor, tudo bem? Obrigado, tudo bom? Tudo jóia. Estamos aqui de volta, então, de volta por quê? O professor Marcelo Lambert, ele estreou o nosso programa, né, professor? Fez 2 matérias aí com o Peter Belisário. E agora, hoje, nós estamos, como eu falei na introdução do programa, estamos aqui para desmistificar um fenômeno que está acontecendo agora na nossa sociedade, né? Na verdade, no mundo inteiro, que é o fenômeno do Y12. Professor, é o seguinte, hoje a entrevista vai ser legal, porque não é aquele careca que está entrevistando você. Hoje sou eu, então a entrevista vai ser mais legal, viu, professor? Professor, obrigado. Por favor, suas considerações iniciais. Vamos abordar esse tema sobre o fenômeno Y12, né? E vamos tentar aí tirar um pouquinho desse, digamos... Já tem gente apavorada com isso, né? Sim. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Eu tenho a honra de dizer que eu participei do primeiro programa, né, o inaugural do Noite em Destaque, e um programa que cada vez mais cresce. Eu venho acompanhando, então vocês estão de parabéns. Bom, realmente a importância dessa pauta, desse programa é imensa, Sérgio, porque nós temos uma missão social, eu acho, uma responsabilidade muito grande de desmistificar a questão de 2012, que hoje vem sendo chamado de fenômeno Y12, porque realmente muitas pessoas estão com medo, né? Porque uma série de informações equivocadas estão sendo divulgadas, e essas informações elas estão gerando um certo pânico. E isso vem acontecendo todos os dias, são e-mails que eu recebo, palestras, cursos, enfim, que eu ministro, e as pessoas sempre trazem esse tipo de questionamento, e eu acho que esse programa ele vai ter uma missão bastante importante no sentido de esclarecer as pessoas sobre isso. Ok, bom, professor, diferentemente do que acontece nos meus blocos, nos meus programas, normalmente a gente tem um bate-papo com as pessoas, as empresas que nós abordamos, mas hoje, diferentemente, eu trouxe uma pauta. Um monte de perguntas aqui, de um monte de gente que está desesperado, né? Tem gente que já perdeu até a vontade de viver, né? E não sabe o que vai acontecer. Você sabe que esse fenômeno
tem gente, inclusive em outros países aí, fazendo até bunkers, verdadeiros bunkers, né? Fazendo buraco na terra para tentar se esconder desse fenômeno. Então, eu acho que realmente está bastante complicado, já está até atrapalhando o nosso dia a dia. Né? Tem gente que não sabe, mas existem seitas, grupos aí, se escondendo aí por medo do fim do mundo, não é isso? Perfeito. Hoje a gente tem que ter muita cautela com essa questão, porque nós já tivemos historicamente exemplos até de suicídios em massa, pessoas perdendo literalmente a esperança de viver e cometendo aí arbitrariedades, absurdos, enfim, porque a ideia do final dos tempos é a possibilidade de matar absolutamente o sonho de todas as pessoas, né? E principalmente os nossos jovens, eles não podem viver sobre essa perspectiva. Então, historicamente, a gente vem acompanhando isso, e esse ano, especialmente por conta de 2012, a coisa está muito séria, como eu venho falando sobre o assunto, porque eu sou historiador, especialista em História das Américas, e eu dou palestra sobre isso há muito tempo. Então, eu venho acompanhando isso, e esse ano, realmente, a coisa está muito séria, inclusive perigosa, na minha opinião, pelo que isso está tomando de proporção na sociedade. O que eu tenho visto também, professor, o que eu tenho notado, que a maioria das pessoas que estão temerosos por essa data, né, supostamente 21 de dezembro de 2012, na maioria delas são jovens. Sim, muitos jovens, porque quem é o jovem, na verdade? O jovem é aquele que ele está com toda a energia do mundo, de transformação, de sonho, de esperança. Só que, ao mesmo tempo, o jovem ele é mais frágil que o adulto. O adulto ele já é uma pessoa mais amadurecida, até pelas experiências que ele viveu. O jovem não. Então, ele acaba tendo um vazio maior dentro de si, que está pronto para receber o cheio. E esse cheio que ele está recebendo é um cheio com medo. E esse medo ele não pode existir, porque a gente já vive numa sociedade que a gente tem medo das coisas. E quando você tem esse tipo de fenômeno social, ele tem uma entrada muito maior com esses jovens. É claro que isso não está afetando apenas jovens. Eu já tive senhores de 60, 70 anos em cursos que eu ministro, chegando para mim desesperado, perguntando sobre a questão do final dos tempos, né? Olha só, de historiador quase virei mago. Então, quer dizer, eu tenho que falar para as pessoas que, pela perspectiva do calendário maia, da civilização maia, o mundo, eles não citaram em momento algum que o mundo acabaria em 2012. O mundo, como a gente sabe, pode acabar agora, amanhã, depois, daqui a um minuto. Não temos como saber isso. Mas todas essas teorias apocalípticas para 2012, eu afirmo que são equivocadas. Professor, e de onde que surgiu essa relação do fim do mundo com o calendário maia? Quem que começou esse link? Como é que isso começou? Tá, olha, é bastante importante comentar algumas questões históricas. A civilização maia ela foi uma das maiores civilizações que o mundo teve. Eles foram matemáticos, exímios matemáticos, astrônomos estupendos, a escrita mais bem elaborada das Américas. Eles foram uma civilização literalmente maravilhosa. O ápice dessa civilização foi por volta de 250 a 900 da nossa era, portanto, depois de Cristo. E eles, por serem fascinados pelo tempo, essa civilização ela teve a necessidade de constituir vários calendários. Quase 30. Eles chegaram a elaborar quase 30 calendários. E um deles é o que nós chamamos de contagem longa. Esse calendário tem um ciclo que nós chamamos de um período de 5.125 anos e 132 dias. Esse calendário de contagem longa, ele tem um ciclo que provavelmente começou em 3.114 a.C., tem uma variação teórica aí de debate entre 3.111 até 114, que os especialistas a gente vem discutindo. E, teoricamente, esse ciclo ele vai terminar de 21 de dezembro de 2012, que é quando termina esses 5.125 anos. E aí começa um novo ciclo. Não termina. Termina, na verdade, um ciclo, começa outro. Mas existe outro calendário? Ciclos. O pensamento maia não é como o nosso. O nosso pensamento é muito retilíneo.
que é o pensamento ocidental. O pensamento maia, ele é circular, então não tem fim, nada tem fim, nada acaba, tudo é circular, como este calendário de 5.125 anos. Então ele termina em 21 de dezembro e começa um novo ciclo. Como os outros dois famosos calendários, que é o Tzolk'in e o Raabe, que é o civil e o santo, também são calendários circulares. Então tudo para os maias era cíclico, portanto não tem fim. Ou seja, então daqui a 5.125 anos, na verdade, começa no dia 21 de dezembro um novo ciclo, 5.125 anos, 132 dias depois, vai terminar e começar um novo ciclo. Então, daqui a 5.125 anos, nós vamos estar rediscutindo tudo isso aqui novamente. O pessoal vai estar de novo achando que vai acabar o mundo. E talvez, com a tecnologia que temos hoje, vai ter gente nos assistindo, né? Então, é uma coisa que... E aonde começa tudo isso? Muitas pessoas começaram a interpretar esse calendário de forma equivocada e superficial, porque você não pode pegar o calendário de uma civilização e achar que dele você vai tirar explicações, e mesmo porque quem disse que os maias falaram para nós? É um pouco até de arrogância achar que é uma civilização que há tanto tempo atrás desenvolveu sua cultura, sua história, e eles escreveram aquilo para mim, para você, para a nossa civilização. E, no entanto, não foi nada disso. Então, quando começa? Quando eles começam a pegar, algumas pessoas começam a utilizar deste calendário para justificar uma teoria apocalíptica, para justificar uma teoria de final dos tempos, que tem um cunho mercadológico, né? E, partindo disso, com uma série de interpretações equivocadas, colocando elementos no calendário maia que não é maia. Falas para os maias que não é maia. Citações em livros que também não é maia, né? Então, eles usaram disso para poder fundamentar uma teoria que desencadeou todo esse processo que hoje nós estamos aqui discutindo. Entendi. Agora, professor, agora, de fato, existem pessoas, pesquisadores, que acreditam, como a população, ou algumas pessoas, existem pesquisadores que realmente acreditam que haverá o fim dos tempos, haverá o fim do mundo no fim desse ano? Olha, eu não conheço nenhum pesquisador ou especialista dentro da América ou fora que é especialista na história ou nas ciências sociais ou na astronomia, pessoas que têm um comprometimento científico, um comprometimento ético com a questão da informação. Eu não conheço ninguém que defende 2012 como o final dos tempos. Passando por várias agências de astronomia, agências de pesquisa, universidades, eu não conheço ninguém. Infelizmente, boa parte das pessoas que vem pregando o final dos tempos em 2012 está muito pautado na questão do achismo. Eu só falo aquilo que eu tenho fundamentação, partindo de documentos, partindo de informações e pesquisa. Por isso que muitas das minhas expedições, que eu acabo indo a campo, ele tem exatamente o objetivo de contrapor o documento e a experiência com as pessoas, com o local em si. E eu nunca escutei ninguém falando que o mundo vai acabar em 2012. Então, não há no meio acadêmico nenhuma citação que o mundo acabe em 2012. Ou seja, então, esse pessoal que está divulgando isso, talvez sejam investigadores ou pesquisadores forenses e não pesquisadores acadêmicos e aquele pessoal que realmente vai a campo. Na verdade, são pessoas que estudam apenas. E que formam a teoria da conspiração, talvez. Eu respeito bastante todo tipo de manifestação. Já participei de debates, enfim. Eu respeito. Tanto é que existem muitas questões ligadas à fé em relação a 2012, porque tem seitas que estão sendo formadas partindo do Y12. Então, aí entra no campo da fé. Eu não vou questionar isso. Agora, eu, Marcelo Lambert, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que agora estão me escutando, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade que eu vivo, como cidadão, né?
E eu, dentro desta premissa, eu acredito que toda informação que é dada, ela tem que ter uma consistência. E essa consistência, ela não pode estar pautada no achismo. Ela tem que ter um embasamento. E quando eu falo acadêmico, não é no sentido autoritário de dizer que só a academia está correta. Eu respeito os pesquisadores autônomos. Não, mas é base científica, né? Base científica. Porque eu não posso mexer com uma coisa tão séria, você chegar, por exemplo, diante de uma televisão e falar o mundo vai acabar em 2012. Porque as pessoas que estão me escutando, eu não sei quem está do lado de lá da TV. E se eu tenho uma pessoa com síndrome me escutando agora, com algum tipo de problema, e ela acaba cometendo um ato contra si próprio? Porque já que o mundo vai acabar, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E, sendo professor, eu sou formador de opinião. Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior ainda com as coisas que eu falo. Então, hoje, no meio científico, como eu disse e repito, não há nenhuma argumentação contra 2012, que vai acontecer o final dos tempos. Inclusive, é uma cruzada contra esse movimento, desmistificando, e eu, por estudar os maias há 30 anos, as pré-colombianas, porque eu sou especialista em História das Américas, eu acabei indo à frente desse bastião aí, no sentido de defender essa questão e desmistificar 2012. Ok. Bom, pessoal, professor, vamos às perguntas então, não é isso? Então tá. Já as perguntas. Olá, pessoal. Bom, então estamos de volta aqui para o segundo bloco, né, com o professor Marcelo Lambert. Professor, agora eu vou ter que te fazer as perguntas aqui. Claro. Eu não sei se eu vou dar uma espetada no professor, mas vou ter que perguntar o que os nossos telespectadores nos mandaram aí, não só pela TV, também pelo nosso Facebook, né? Tem muita gente escrevendo. E, bom, para começar aqui, queria mandar um abraço para a doutora Alessandra Salina, que está apavoradíssima, né, com essa história, e tem algumas perguntas aqui, então, professor. Olha só, por que histórica e sociologicamente, por que a humanidade de tempos em tempos cria e acredita nessas teorias apocalípticas? Bom, eu venho fazendo um estudo, até motivado por essa questão de 2012, historicamente, desde o século XV, XVI, a gente já tem dados de momentos como esse. Claro, numa esfera menor, o mundo era diferente, a informação era diferente. Tivemos um grande caso em 1881, tivemos em 1900, a virada também de 1999 para 2000. E a humanidade parece que ela quer mudança. Isso sempre foi uma ansiedade do ser humano. E essas teorias apocalípticas, elas sempre prevê a possibilidade do novo. Uma questão interessante que eu venho estudando, ela não foca classe social. Isso é uma ansiedade humana independente da classe social, do gabedal cultural que a pessoa possui. Na verdade, é uma ansiedade humana. Então, de tempos em tempos, você observa que esses efeitos apocalípticos ele tem um espaço na sociedade, ainda mais hoje, que eu acho que nós vivemos uma sociedade que, ao mesmo tempo, prega-se muito a questão da coletividade, do grupo, mas as pessoas estão muito solitárias. As redes sociais têm o seu ponto positivo, mas ela também transforma as pessoas em ilhas, né? E eu acho que pessoas assim acabam tendo um espaço maior de aceitação para essas teorias do que aquelas que acabam ocupando e buscando outro tipo de vida, informação. Hoje em dia, Sérgio, pode reparar, as pessoas elas não se tocam mais, elas não olham no olho mais, as pessoas estão ficando muito distantes. Então, do ponto de vista humano, sociológico, que é o social, a gente identifica que isso é um fenômeno que tem espaço em sociedades que estão em crise. Bom, professor, então, na verdade, o que eu tenho notado é que o ser humano, apesar das redes sociais, de ter muitos amigos, na verdade, as pessoas estão se sentindo só. Exatamente.
E eu tenho contato com pessoas de várias idades, né? Então, desde do jovem, da criança lá de 11 anos, até na universidade, com pessoas com a minha idade, um pouco mais velhas, um pouco mais novas. E essa é uma ansiedade que todos colocam, né? Essa ideia da solidão. A gente está vivendo, como até usando um autor mexicano, que ele escreveu um livro chamado O Labirinto da Solidão. A gente está vivendo esse labirinto. É um labirinto da solidão. E dentro desse labirinto cabe uma série de coisas como o final dos tempos 2012. As pessoas acabam ficando mais receptivas exatamente por viver desta forma. Entendi. Bom, terceira pergunta aqui, eu acho que já está meio que respondida. A civilização maia pregava ou profetizava o final dos tempos? Bom, você falou no primeiro bloco. Mas... Não, assim, eu até quero deixar muito claro. Em momento algum, a civilização maia produziu algum tipo de documento, conhecimento, ou até na oralidade dessa civilização foi dito algo como o mundo acaba em 2012. Então, sobre a perspectiva da civilização maia e do calendário maia, eles não falaram que o mundo acabaria em 2012. Isso tem que ficar bem claro. Ok. Bom, e quais os efeitos que essa cultura do medo pode produzir na sociedade, professor? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque hoje, se vocês avaliarem, a gente vive essa cultura do medo. A gente está numa sociedade onde nós temos medo de sair de casa, nós temos medo de entrar dentro das nossas casas, porque a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo absolutamente de tudo. A gente tem medo de entrar na internet, das pessoas hackearem nossa conta, a gente tem medo de tudo. E isso, por trás desse medo, existe, é claro, uma grande indústria, que nós sabemos disso, que vai junto com essa indústria cultural, que somos meio que vítimas aí desse processo. E essa sociedade do medo, ela vai abarcando as pessoas de tal maneira que chega um ponto, Sérgio, que a gente não percebe mais, mas nós somos neuróticos. A gente anda olhando para todos os lados, preocupado. E onde entra 2012? Ora, se eu vivo numa sociedade do medo, se eu vivo numa sociedade onde esse medo ele tem um objetivo até de controle social também, por trás desse medo. 2012 ele vai ter um espaço incrível. Por quê? O que é 2012? O que é o final dos tempos? É o medo, é a manifestação do medo. Então ela acaba tendo eco. Por isso que 2012, mais uma vez eu digo, está tendo tanto espaço na sociedade, porque é resultado da sociedade que a gente está vivendo. Bom, deixando bem claro também que todos esses medos que nós temos, né, de ser assaltado, de andar na rua, gente, isso não é esse medo que a gente tem. As coisas realmente acontecem, mas isso é resultado da nossa própria sociedade, não é de uma divindade, não é de um evento astronômico. E isso que está acontecendo também, do fenômeno Y12, também tenho a impressão que é uma coisa feita pelo próprio homem também. É perfeito a tua análise. Os problemas de uma sociedade do medo e toda essa violência que a gente citou é resultado social. É uma questão, é um fenômeno social, que é objeto de estudo da sociologia e de várias outras ciências. A gente sabe disso. Como você falou, Y12 é também resultado da nossa sociedade. Por que ele acaba tendo espaço? Porque as pessoas estão vazias no sentido espiritual, vamos dizer assim, e elas precisam de algo maior para completar. E esses fenômenos eles acabam tendo espaço. Ok. Bom, professor, voltando aqui para as civilizações pré-colombianas, né, como os astecas, incas, olmecas, os hopis, né, alguma delas afirmou que o mundo também acabaria em 2012, além dos maias? Tá, olha, lembrando que todas essas civilizações que você citou, todas elas tinham profecias, oráculos, dentro da estrutura religiosa dessas civilizações. Nenhuma delas, em algum momento, citou que o mundo acabaria em 2012. Nem os Hopi, nem Azteca, nem Inca, Olmeca, Tolteca, nenhuma dessas civilizações, em momento algum, falou que em 2012 o mundo acabaria. Não há um documento, não há uma citação, um monumento que fale sobre isso. Ok. Bom, agora uma pergunta minha, viu, professor? Você participou de expedições, né, em terras maias, né? E eu sei que você estava me falando outro dia, você teve contato com alguns
anciões maias, né, que ainda preservam muito essa cultura. E fala um pouquinho deles, desses anciões, das suas expedições. Tá. Bom, as minhas expedições elas têm um cunho científico, né? Eu faço parte de um centro de pesquisa chamado Centro de Pesquisas Odisseia. Tem até um site, depois se quiser visitar, é cpodisseia.com, que é um centro de pesquisa que a gente busca a democratização do conhecimento. E essas expedições ela têm um caráter científico e sempre com uma equipe multidisciplinar de profissionais, especialistas em áreas distintas. E essa última, que foi a Expedição Odisseia no Mundo Maia, em contato com locais, em povoados, conhecendo pessoas de ascendência maia, eu fui questionando essa questão de 2012. E para muitos não tem importância nenhuma. A verdade é essa. Outros, a resposta é: o carregador do tempo, que é o deus do tempo, que eles eram politeístas e tinham vários deuses, o carregador do tempo simplesmente vai continuar carregando o tempo. O tempo não para, foi o que eu escutei. Eu escutei também, o que eu estou preocupado é se em 2012 vai chover para eu ter uma boa colheita. O que eu estou preocupado é se em 2012 nós vamos ter direito político mais assistido. O que eu estou preocupado com 2012 é se a minha cultura vai ser valorizada. Então, em momento algum, eu escutei a palavra medo. Em momento algum, eu escutei a palavra final dos tempos. Apenas necessidades materiais e humanas do mundo que eles vivem hoje. Ok. O que me chamou bastante atenção, eu achava que essa cultura maia tivesse totalmente extinta, mas então, na expedição que você foi, você pôde conhecer pessoas que ainda têm essa cultura maia. Sim, a boa parte da Guatemala ainda é composta de pessoas de ascendência maia. E preservam isso. Inclusive, eles estão resgatando o valor de ser maia. Tem uma citação que um amigo meu agora foi para Guatemala, e eu também já tinha escutado isso, e ele também escutou isso lá, que quando a pessoa tem contato com a civilização, ela começa a se maianizar. E o que é isso? Você começa a entender e entrar naquele universo e você começa a mudar a tua concepção de mundo. Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo a civilização maia, mais eu me conscientizo do mundo que eu vivo e da necessidade de atuar como ser social. Né? Ok. Bom, continuando as perguntas aqui, né? Agora, da Alessandra Salina, tá? Um abraço para você, Alessandra. Aí já começam aquelas perguntas mais, né? Professor, fala um pouquinho aí sobre a teoria do alinhamento planetário. Tá, olha, eu inclusive participei já de alguns documentários que dentro do documentário tinha essa argumentação, e eu vou dizer o seguinte para vocês: mesmo que exista esse alinhamento planetário, em momento algum isso significa que nós teremos uma situação apocalíptica no planeta Terra. Deu para entender? Pode até ter esse alinhamento. Só que isso não significa que a gente vai ter uma hecatombe, que a gente vai ter uma destruição em massa no nosso planeta. Aliás, alinhamentos acontecem aí todo ano. Não, isso é um fenômeno. Não um alinhamento completo, sim, mas é um fenômeno natural que pode acontecer. A grande questão é você pegar um fenômeno que pode acontecer de forma natural e você dizer que partindo dele você vai ter uma situação apocalíptica no planeta Terra. Então, os astrônomos, as pessoas ligadas a essa especialidade, é o que eles falam. Eles falam assim, a questão de dizer que um alinhamento representa o final dos tempos é uma informação extremamente equivocada. Então, desmistifique isso. Né? Isso é natural, isso faz parte da mecânica do nosso cosmos. Né? Então, não tem absolutamente nada ligado ao final dos tempos com essa questão do alinhamento. Ok. Bom, pessoal, a gente já está extrapolando o tempo do programa, e como aconteceu da primeira vez, viu, professor? Eu acho que nós vamos ter que continuar a gravação e exibir em outro programa. Então, a gente vai dar uma estendida aqui. Esse tema é bastante complexo, é bastante interessante, e como aconteceu no nosso primeiro programa, nós chamamos você para gravar um programa, acabamos gravando dois. Então, acho que vai acontecer a mesma coisa. Então, pessoal, aguarde aí, tá certo? Nós vamos ter aqui a continuação
desse tema com o professor Marcelo Lambert. Aguarde aí. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, continuando a nossa conversa com o professor Marcelo Lambert. Professor, não é porque nós somos prolixos não, viu? Realmente o tema é bastante interessante, né? É complexo também. A gente precisa de argumentos técnicos, científicos, então acabamos extrapolando aí, conforme também o primeiro programa que o professor Marcelo Lambert fez conosco. Bom, no programa anterior, no bloco anterior, eu estava fazendo as perguntas aqui, né, e vamos continuar fazendo as perguntas. Olha só, professor, comente sobre o suposto planeta X, que é o tema aqui da nossa discussão, se existe alguma relevância quanto ao fato de 2012, que é o planeta que chamam de Hercolumbus, planeta X, Nibiru, né? Olha, essa é uma teoria bastante antiga, aparentemente é algo novo, mas não é. Eu já havia lido a respeito desde a década de 80 que isso é falado. Existem livros, inclusive da década de 70, que já fala do planeta X. Inclusive falam de experiências que conseguiram pegar elementos, rochas desse suposto planeta, tiraram o movimento desse planeta, aí tentaram jogar isso também para a civilização maia, num clássico aí dos anos 80, que foi daquele escritor Erich von Däniken também, que ele defendia isso. Olha, cientificamente e pelas agências, tanto americana quanto europeia, alguns amigos também que eu tenho no México, que são especialistas em astronomia, que pesquisam isso, com equipamentos muito modernos, não existe nenhuma prova científica da existência disso. Existe a argumentação de que ele está próximo, que em 2012 ele vai estar aí no final do ano. Eu acredito que se realmente ele tivesse o tamanho que falam que tem, a massa que ele tem, já estaríamos observando ele a olho nu, né? E é claro que essa massa já teria de alguma maneira influenciado do ponto de vista gravitacional o nosso planeta, né, devido ao tamanho dessa massa. Então, eu assim, de verdade, eu acho interessante a forma que as pessoas argumentam essa teoria, mas eu não acredito, não tem nenhuma base científica, nós não temos nenhum indicativo que prove a existência disso. Portanto, relacionar o planeta X, essa teoria com 2012, está totalmente fora de qualquer coerência científica. Bom, pessoal, nós temos aqui também o Márcio, que está acompanhando a gravação aqui. Ele é matemático. Já eu vou perguntar para ele se é possível a gente ver esse planeta, se é possível existir esse planeta. Já a gente vai falar com você, viu, Márcio? Agora, olha só. Também é o seguinte, sobre a possibilidades de explosões solares, existe algum risco quanto a 2012? Muitas afirmações sobre essas atividades estão sendo relacionadas à teoria do final dos tempos, ou seja, é muita coisa, né? É o planeta X, é o alinhamento, agora essas explosões solares. Como é que é isso? Realmente existe isso, professor? Explosão solar? Sim, inclusive eu queria deixar claro aqui que quem defende o planeta X ou explosões solares, muitas vezes eles não se entendem, porque cada um defende por uma linha, né? E nós, historicamente, aí eu vou narrar isso para você, nós temos já alguns estudos de que os maias também mapearam essas explosões de alguma maneira. Porque os maias, eles além de estudar a questão da astrologia, eles agregavam a astronomia a isso. E no caso do Sol, por ter uma relevância grande para essa civilização, nós acreditamos que eles já mapeavam essa questão das explosões solares. As agências internacionais que lidam com astronomia de forma muito séria, eles estão mapeando essas explosões já há algumas décadas. Então, essas explosões elas também são cíclicas. E a própria NASA ela divulgou que o ano 2012, isso é uma coisa que a gente já tinha há mais de 10 anos, teria um aumento dessas explosões.
Só que esse aumento, ele é cíclico, ele é natural, ele é normal, ele faz parte de um processo natural. Na verdade, a gente já está vivendo essas explosões e não está acontecendo nada. Não, sempre aconteceu. Inclusive, nós estamos no mês de junho e essas explosões elas já estão acontecendo e nada mudou. O que pode acontecer cientificamente? Ter algum problema na parte de telecomunicações, alguma coisa em ondas de rádio, mas nada além disso. Nada que leve a um efeito apocalíptico. Ou seja, o máximo que pode acontecer é queimar alguns micro-ondas, algumas TVs. Rádio, problema com celular. Mas nada relacionado ao final dos tempos. O que tem que ficar claro é que, por exemplo, explosão solar, essas questões da mecânica do cosmos, isso tudo acontece, está acontecendo agora. Né? Só que isso não significa que vai produzir no planeta Terra um efeito apocalíptico. Pessoal, inclusive semana passada, isso é verdade, tá? Semana passada quebrou o meu micro-ondas, eu acho que deve ter sido isso, mas imagino que isso é o máximo que possa acontecer. E depois vão pôr a culpa nos maias, né? Como não tem quem cobrar depois, então põe a culpa nos maias. Ok. Professor, agora tem também aqui algumas perguntas do Dr. Roberto Messias, que ele já está querendo se matar também, por causa disso, tá certo? Está estudando um monte de coisa. Olha só, existe alguma citação em relação a 2012 nas profecias de Nostradamus? Tá, olha, essa pergunta ela é muito interessante porque, infelizmente, estão tirando coisas de Nostradamus e colocando na cultura maia. Então vamos pontuar aqui. Primeiro, Nostradamus é do século XV para o século XVI. As Centúrias ele escreveu dentro de uma escrita e de símbolos medievais, porque ele era um homem medieval. Era um homem que escreveu com todo cuidado, porque a Inquisição estava perseguindo Nostradamus. Portanto, interpretar as Centúrias é algo muito complexo. Inclusive precisa de medievalista estudando isso, gente que entende essa linguagem medievalista, ainda mais que ele escreveu em símbolos e códigos, que são as centúrias. Então tem muita gente pegando profecias de Nostradamus, jogando para o imaginário maia e jogando isso para 2012. Eu já estudei muito as centúrias, porque eu estudo símbolos, religiões, eu faço um estudo de religião comparada, portanto eu preciso ter um entendimento dos símbolos. Em momento algum existe qualquer coisa que leve a 2012 dentro das centúrias de Nostradamus. Então, Nostradamus, que foi um excelente médico, que todo mundo fala das profecias, mas esquece que ele foi um excepcional médico no seu tempo. Ele, em momento algum, ele citou 2012 nas centúrias. Ok. Professor, muitos falam sobre as civilizações pré-colombianas terem sido influenciadas por seres de outros planetas. E que todo conhecimento deriva dessas forças. Qual a sua opinião sobre isso? Olha só, gente, esse negócio de acabar o mundo já começou com o Planeta X, explosão solar, Nostradamus, né, e agora invasão de extraterrestre. Nós estamos perdidos. Bom, é o seguinte, claro que eu não aceito essa teoria. Por quê? Quando os europeus chegaram na América, em 1492, e depois os espanhóis efetivaram o processo colonial a partir de 1519, eles chegaram aqui e eles encontraram grandes pirâmides, grandes templos. Eles encontraram civilizações magníficas, como eu disse, com astronomia, matemática. Os mais já tinham desenvolvido o zero um pouco depois de Cristo, coisa que o zero só começou a ser usado lá no século XII, XIII na Europa. Então era uma civilização incrível. Então aquilo que eu não explico, eu destruo, que foi o viés da conquista espanhola e portuguesa na América. Agora, quando eu olho para tudo isso, e eu não acredito que o ser humano foi capaz de produzir aquilo, eu tenho que jogar isso para uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural, as pessoas jogam para essa questão de extraterrestres, seres de outro planeta, e é tirar toda a capacidade humana de produção cultural que os povos da América tinham antes da chegada do europeu. Ou seja, na sua visão, professor, ou na visão científica, era possível termos uma civilização
super desenvolvida naquela época, e não que vieram os seres extraterrestres e construíram as pirâmides. Sim, o ser humano ele tem uma tendência de, quando ele não tem respostas, ele joga para esse sobrenatural. O problema não é jogar para o sobrenatural, é colocar isso como fato. Então, hoje, nós sabemos que os povos que viviam aqui eram pessoas inteligentes, capazes. Não eram aquilo que a gente aprendeu, infelizmente, lá na escola, que os índios ficavam aqui pelados, andando pela América sem ter o que fazer. E isso, graças a Deus, mudou. Eu sou historiador, eu dou aula hoje, há 20 anos eu estou no magistério, e a gente luta contra isso. Nós precisamos valorizar os povos que viviam nas Américas, antes da chegada do europeu. Então não foi obra de extraterrestre, foi obra de homens e mulheres que lutaram e construíram esses impérios aqui na América. E quando eu coloco que isso é obra de extraterrestre, eu tiro toda a capacidade humana de produção cultural, de inventividade, de crescimento, de imaginação. Então, quer dizer que só nós temos essa capacidade. Então, se você desenvolve um aparelho de alta tecnologia, você não foi capaz de fazer isso. Foi um ser de outro planeta que veio e que te ensinou a fazer. Então, quer dizer, eu não aceito essa teoria, eu não comungo dessa teoria e eu combato esse tipo de opinião. Ok. Inclusive, Márcio, eu vou te perguntar sobre extraterrestre, tá? Olha só, e hoje, por conta de 2012, existe um mercado enorme de produtos que estão sendo comercializados, prevendo o final do mundo. Professor, você poderia citar algum desses produtos e sua opinião sobre a questão? Vixe, isso daí tem até no Mercado Livre, hein? Tem. No Mercado Livre, kit de sobrevivência, inclusive está caro, muito caro. E eles estão parcelando em 12 vezes, Sérgio. Eu não sei como que vai ficar o resto do pagamento, porque se eu comprar agora, eu vou terminar de pagar em 2013. E aí eu fico pensando, então quer dizer que eu vou pagar metade apenas, né? Mas enfim, é um kit lá de mais de R$ 1.500. Na Espanha e na França a gente já tem os bunkers que você citou sendo vendidos, né? Muito caro. Inclusive na Espanha eles estão tentando investimento público para financiamento desses locais. E olha, eu vou dizer um dado. Na França, em menos de uma semana, eles simplesmente esgotaram as vendas. De tantas pessoas comprando para se proteger 2012. Inclusive no kit de sobrevivência tem canivete, tem cantil, mas o mundo não vai acabar. Mas é isso que eu ia perguntar. Por que eu vou comprar um negócio desse e o mundo vai acabar? E a propaganda da barraca, que ela é impermeável, então pode chover que você não toma chuva. Fico pensando, se o mundo vai acabar, o que é uma chuvinha, né? Então, e as pessoas estão comprando. A gente está até brincando aqui da situação, mas a coisa é séria, porque as pessoas estão comprando, elas estão consumindo isso, motivadas pela cultura do medo, que a gente falou no programa passado, na pauta passada. Então é uma situação alarmante, existem esses produtos no mercado hoje, tem muita gente por trás desses produtos, né? Não vou questionar as intenções aqui, mas existe, né? Pessoas por trás disso. E, infelizmente, tem muita gente que acredita, por isso que esse programa ele se apresenta com muita responsabilidade social, no sentido de levar para as pessoas que estão nos assistindo esse tipo de informação. Ok, professor. Bom, talvez aqui para terminar, é só para quem está pegando a entrevista agora, o que é esse fenômeno Y 2012? Tá, olha, esse fenômeno é um fenômeno mundial, que infelizmente está em todos os continentes do nosso planeta. É um fenômeno que está levando as pessoas a ter muito medo, está despertando síndromes, pânico, já vi gente com síndrome do pânico, com depressão profunda, porque está mergulhando nessa história, porque está acreditando que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. E eu queria deixar aqui uma mensagem, que nós temos que viver num mundo onde a possibilidade do sonho é real. Tudo isso que a gente está vendo aqui, eu estou do alto de um prédio, isso foi feito por homens e mulheres que um dia sonharam. E eu tirar a possibilidade desses homens e essas mulheres, independente da idade, sonhar, é a gente matar dentro de nós aquilo que há de mais sagrado dentro do ser humano, que é transformar o profano em sagrado. Então nós temos que continuar lutando por uma sociedade onde não brote mais dos asfaltos criança pedindo dinheiro, que não brote mais das nossas cidades locais
que não dá dignidade para as pessoas viverem. Então, enquanto eu me preocupo que o mundo vai acabar em 2012, eu deixo de lutar pelas coisas reais do mundo que eu vivo. Portanto, meus amigos, vamos lutar por aquilo que é real. Esse ano é ano de eleição. Nós temos que ter clareza no voto. Portanto, se a gente ficar se preocupando que o mundo vai acabar em 2012, a gente vai deixar as coisas verdadeiras de lado e é o que muitas vezes está por trás dessas intenções. Ou seja, eu tenho mais 4 anos de causa. Agora, existe algum ponto positivo com relação a esse fenômeno Y12? Olha, eu acho que se a gente fizer um balanço disso, o balanço positivo é pensar que do meio da floresta da Guatemala, Belize, Honduras, México, hoje uma civilização que foi incrível, que é a civilização maia. Você sabe, Sérgio, que eu já fui em vários programas, várias palestras, cursos, falando sobre os maias. Eu estou tendo a chance e a possibilidade de falar para as pessoas o quanto maravilhoso essa civilização foi, o quanto de ensinamento ela deixou para a humanidade, e partindo disso tudo eu poder falar sobre eles. Uma das questões que pauta muito a civilização é a questão ambiental, que é hoje a pauta do dia. A gente está aí com a Rio +20, quer dizer, que eu participei da Eco 92. O Código de Reflorestamento. Tudo. Então, eu acho que o ponto positivo é fazer com que as pessoas conheçam a civilização maia e as pré-colombianas, e mais do que isso, levar o ser humano a uma profunda reflexão sobre a sua própria humanidade. Porque eu tenho certeza que o seu programa de hoje vai levar as pessoas que estão nos assistindo a fazer uma reflexão sobre a própria vida. Porque ela vai pensar o quanto ela perde tempo com pequenas coisas, né, que às vezes acaba fazendo com que ela tenha medo, sensações, sendo que nós podemos realizar coisas tão grandes e maravilhosas para mim, para você e para toda a sociedade, e a gente acaba deixando de fazer isso por questões tão pequenas como o final dos tempos em 2012. Com certeza. Márcio, vem cá, entra aqui, Márcio. Vamos lá. Nós estamos aqui também com outro estudioso, né? Márcio está acompanhando a nossa gravação. Márcio é matemático, né, Márcio? Matemático. E pesquisador também. Pesquisador também. Ajudei na expedição do Mundo Maia, né? Trabalhando com astronomia e acompanhando o professor Marcelo aí nessa jornada, né? Tentando elucidar aí essa questão de 2012. O motivo que eu te chamei aqui, Márcio, para falar sobre esse planeta Nibiru, só para a gente terminar aqui, que dizem que é uma estrela apagada, 4 vezes maior que Júpiter, e que nela orbitam mais 4 planetas e que uma delas teria vida. Agora, eu penso o seguinte: se a órbita desse planeta é de 3.600 anos, não existe Sol, como é que pode existir? Como é que as pessoas podem achar que existe vida extraterrestre num desses planetas? E se o planeta é tão grande assim, a gente já teria que ver a olho nu, não é? Percebido. Um exemplo assim bem simples, né, para a gente entender o absurdo, né, dessa colocação, né, dessa teoria, é imaginar o tamanho, né, da Terra, do planeta Terra com o Sol. Como o exemplo que eu dei, né, nos bastidores, imagine o planeta Terra do tamanho de uma bolinha de gude, e o Sol, comparando com o planeta Terra, seria uma bola de futebol, a uma grande distância um do outro. Se esse planeta, né, tem 5 vezes aí a massa de Júpiter, né, parece que 4 vezes a massa do Sol, imagine a força gravitacional que esse planeta causaria ao seu entorno, e com certeza, né, atrairia aí até o Sol. Né, na verdade, o mundo já teria acabado. O caos já estaria instalado em todo o cosmos. Então, assim, é uma coisa absurda de se falar isso, né, um planeta dessa proporção e que ninguém percebe. Hoje em dia a NASA, né, o mundo todo, existe uma rede toda interligada, buscando aí, mapeando o céu de ponta a ponta, as constelações, cometas, né, a astronomia ela está muito avançada. Agora, você estava falando inclusive a questão do alinhamento dos planetas, né? Na verdade, isso vai acontecer, não vai? Qual que é o ponto de referência? Onde que, afinal de contas, o centro da galáxia, para eles falarem que vai ter um alinhamento com o centro da galáxia? Existe o centro da galáxia? Esse centro da galáxia existe. Agora, quando essas teorias, né, que falam aí do alinhamento com o centro da galáxia, elas falamos alinhamento de uma forma
dentro da nossa escala, do nosso universo. Quando a gente fala em alinhamento da galáxia, é uma coisa tão desproporcional de tamanho, é como eu querer comparar o centro de um grão de areia com o centro do planeta Terra. Como que eu vou fazer esse alinhamento, se eu estou falando em objetos infinitesimalmente pequenos e em um outro corpo astronomicamente enorme? Então é muito subjetivo falar isso, né, que vai haver esse alinhamento. Agora, alinhamentos de planetas, de corpos celestes, acontecem a todos os momentos. Ok. E para quem já está pensando em se matar amanhã, porque viu um pontinho preto no meio do Sol, não é um planeta Nibiru, então? Não é. Fiquem tranquilos, é o planeta Vênus, né, que passou, né, no ápice ali da aproximação entre a Terra e o Sol. Foi um fenômeno muito bonito até, inclusive, se não me engano, na Austrália, que foi 7 horas de observação, e é um fenômeno astronômico. Se você pegar a maravilha desse fenômeno, né, provando aí que o Sol, né, é o centro aí do nosso sistema solar, é uma coisa bonita de se ver, é até poética, né? Porque Vênus tem a ver com, dentro da mitologia grega, com a questão do amor, do afeto, né? São coisas ligadas a isso. Então, os casais de namorados que se deram bem. Dá para ver ainda ou não? Já foi? Não, já passou. Inclusive, alguns pontos aqui do Brasil não deu para fazer essa observação. Até porque estava nublado e chovendo aqui. Ou seja, nada mais é do que o planeta Vênus passando na frente do Sol. Na frente do Sol. Então, assim, não houve nenhuma destruição, nenhum anunciamento aí de catástrofes. Então, fiquem tranquilos. Os casais de namorados aí sejam felizes, né? As pessoas vivam suas vidas felizes e de bem com a vida, que essa é a proposta, inclusive, dos nossos projetos, né? De acordo com o professor Marcelo Lambert, que é que o ser humano seja feliz e livre, né? Livre dessas teorias aí que nos escravizam, na verdade. O máximo que aconteceu foi uma chuva de uma semana aqui em Guarulhos. A gente ia gravar no parque, hoje não deu. Tivemos que vir aqui no Hotel Slaviero. O máximo que aconteceu foi uma chuva de uma semana e o meu micro-ondas quebrado. Então, é isso aí. Márcio, obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Fica aqui. Professor, por favor, os seus contatos, o site da Odisseia, por favor. Tá. Bom, o meu site pessoal é o www.marcelolambert.com. Lambert com temudo no final. Pelo meu site vocês têm contato por e-mail, enfim, quem quiser palestra, curso, estou lá no site. E do Centro de Pesquisa Odisseia é o www.cpodisseia.com.br e é o site onde também está concentrado ali todo o nosso trabalho. Ok, quem quiser saber um pouquinho mais também sobre o trabalho do professor Marcelo Lambert, no site do professor tem todas as entrevistas que ele concedeu lá no Jô Soares, no History Channel, no Rony Von, né? Então vocês podem entrar lá, assistir os vídeos, tá certo? Fora que nós estamos postando também no nosso Facebook, também no Noite em Destaque, no YouTube também, então vocês podem acompanhar todas essas entrevistas aí. Quem quiser tirar mais dúvidas, escrever e-mail pro professor. Nós estávamos conversando aqui antes do programa. Nós estamos tentando um evento aqui para esclarecer isso. Aqui na cidade de Guarulhos, nós vamos tentar fazer um evento aí, vamos ver se vai dar certo, né, professor? Talvez uma mesa redonda com outras pessoas, outros estudiosos, cientistas. Vamos ver se vai dar certo. Tá certo, professor? Ok. Obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, uma ótima noite e muito obrigado por essa pauta esclarecedora. Obrigado nós pela sua presença, Márcio, também obrigado. Um prazer. Ok? Então, pessoal, bom, esse foi o nosso programa de hoje, né? Foi um tanto que extenso, um programa bem curioso, tá certo? E quem quiser, então, por favor, nos acompanhe no Facebook e no YouTube também, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In